Boa noite. Tudo bem? Confesso a vocês que cada oportunidade que tenho, muito obrigado por mais essa oportunidade, a essa casa que nos acolhe de braços abertos, não só na segunda-feira, mas também na quinta-feira, e agora sexta, vão ter outros trabalhos aí também, enfim. Mas esse dia é um dia muito importante. É um dia no qual todas as pessoas que têm a oportunidade de ocupar esse espaço, com certeza, por algum momento durante a semana, refletiu sobre isso. E eu confesso a vocês que talvez o tema podia ser um tema mais otimista. Vamos resolver a partir daqui os nossos problemas, não a origem dos problemas, mas esse é um assunto que a gente não pode fugir deles. Isso é um assunto sério, isso é um assunto chato de lidar, mas é um assunto que precisa ser enfrentado de frente. Isso é um assunto que nós precisamos visitar a nossa favela e entender a quantidade de lixo que colocamos para dentro do nosso subconsciente e depois viemos vir correr de socorro para a espiritualidade para tomar conta da nossa vida, da nossa história, da nossa enfermidade. Infelizmente isso acontece porque nós somos negligentes e a procrastinação é na vida de todos, por muitas vezes acontece de uma maneira bastante achando que o problema é dos outros, que eu estou aqui a passeio, que eu vim aqui para me divertir, para arrumar e fazer os outros passar raiva. Então, a origem de todos os nossos problemas, como a solução dos nossos problemas, não está da porta para fora. Sempre estiveram em nós. Sempre estiveram presentes em nossas vidas desde o dia da concepção. E a gente vai entender o porquê. A relação entre a mente e a matéria é uma questão filosófica antiga que está se tornando um ponto central na ciência e talvez o mais importante de todos, porque investiga a natureza essencial da existência. As ideias de Galileu Galilei, René Descartes e Isaac Newton estabeleceram os patamares da física clássica que foram completados pelos trabalhos de James Clerk Maxwell e Albert Einstein. A ideia central aqui é que o universo físico é composto de partes materiais que estão localizadas em regiões minúsculas e que todo o movimento da matéria é determinado completamente apenas pela matéria através de leis universais locais. Dessa forma, a evolução do universo seria governada por uma vasta coleção de processos locais determinada apenas por seus vizinhos imediatos. Nessa visão, os nossos pensamentos conscientes tornam-se prisioneiros de processos microscópicos impessoais e nessa estrutura causal não há a necessidade dos sentimentos e conhecimentos humanos. De acordo com o filósofo e psicólogo americano William James, a melhor maneira de facilitar o advento da relação entre a mente e a matéria é nunca esquecermos que as premissas da ciência natural com as quais começamos são coisas provisórias e revisáveis. Desde o advento da física quântica, os campos de energia foram compreendidos como nunca antes. Os cientistas passaram muito tempo estudando as forças invisíveis que desempenham um papel tão importante em nossas vidas e eles agora entendem como os campos de energia reagem com outras forças. A física quântica mostrou que cada átomo e cada molécula irradiam e absorvem energia. E como tudo é feito de átomos e moléculas, somos, em última instância, compostos de energia. Como tudo é mantido em um conjunto por cargas elétricas, é fácil ver como os pensamentos, em sua escala mais fundamental, podem permear tudo o que existe. Em outras palavras, em um nível mais profundo, os pensamentos são puramente energéticos. A mente humana processa entre 50.000 a mais de 70.000 pensamentos durante o dia, onde muitos deles são repetidos em nossas mentes subconscientes. Eles se movem através das sinapses em nossos cérebros, pulando de um neurônio para um outro, movendo-se de um agrupamento para um outro em uma velocidade extremamente rápida e em um processo quase instantâneo. O poder do pensamento pode ser descrito como a suposta capacidade de transformar diretamente o pensamento em um efeito sobre a realidade temporal, sem ação adicional no nível físico, e com essas transformações sendo igualmente eficazes
para as manifestações na realidade, sejam elas de pequenas a grandes escalas. Seus pensamentos, que são determinados pela qualidade de suas crenças, que por sua vez formam as suas percepções, são transmitidos para o campo infinito de energia ondulante, muito parecido como uma frequência de rádio, e então transformados de ondas às partículas, juntando-se às energias adicionais que vibram em uma frequência harmoniosa para moldar coletivamente o que você vê e experimenta em uma forma física no mundo material. E nesse sentido, essa energia se movendo através das sinapses de seus neurônios tem o potencial potente de revolucionar a sua vida. Esse é o segredo, esses pontos de luz que aparecem, é onde realmente a gente tem essa conexão. Por isso que o eletromagnético é um assunto muito sério. É por isso que isso tudo, quando aqui a gente recebe o passe, a gente precisa ir com a mente, com a alma aberta, não ir tomar uma chuveirada energética com a capa ou com guarda-chuva energético também. Porque quando você vai reprimido dentro do processo, quando você não está com o teu coração curado, quando você não está diante do Pai, eis-me aqui, Senhor, ajude-me a andar melhor, a ser uma pessoa melhor, porque eu só tenho hoje para ser isso. Porque quando eu me projeto para o passado, quando é que eu vou para o passado? Eu estou indo agora. Quando eu fico pensando nas contas de amanhã, quando é que eu estou indo para amanhã? Eu estou indo agora. E estou esquecendo de estar aqui presente nesse exato momento para que a gente possa entender parte de tudo isso. Para ver a interligação da qual a gente está trabalhando, aqui tem um videozinho muito interessante.
ainda a gente tem a coragem de reclamar da vida, da existência, reclamar com Deus, reclamar porque a gente tem certa felicidade, sendo que você é essa conexão inteira desse universo. Você tem partícula das galáxias em você, você tem essa centelha divina em você, você é tudo isso. Então, quando a gente vai ao início da história da vida, você retorna ao DNA, você vai... Então, por qual o motivo que nós somos dotados de toda a infraestrutura de pensamento, de sentimento, de condições, e por que é que a gente só valoriza aquelas pequenas coisas que nos faltam? Por que é que nós temos a capacidade de vibrar, de entender e de achar que a escassez nos remete a um estado de coitadismo, de vitimização do processo, e nos atrasa monstruosamente o nosso processo pela oportunidade que a gente teve para retornar. E aqui, são os corpos. Inclusive, tem vários outros grupos de estudo que a gente estuda muito isso, e todas as pessoas que queiram buscar, o Apolo chegou aí agora também, né, Apolo? Beleza? O Apolo mesmo essa semana estava nos trazendo essa informação sobre a formação desses corpos. E aqui tem uma coisa interessante, porque aqui, tá? Esse corpo aqui, que é a centelha, que é Deus, que é a estrutura da nossa grandiosidade, que é tudo aquilo que a gente viu. Esse corpo, ele tem todos os registros, inclusive de vidas passadas, que a gente já viveu, já passou, enfim, uma porção de outra situação. Aqui, nós temos inclusive a sensação do déjà vu, porque daqui para cá, esse quaternário inferior consiste no que nós somos hoje, na nossa estrutura. Por isso que quando se fala, é em você que está a resposta, é em você que Deus está habitando, é em você que você consegue resolver os seus problemas. Nós estamos falando porque esse registro está feito aqui, ó. Ele está aqui. Só que daqui para cá, você só vai trazer o que você precisa. Se você for um jogador de basquete, você vai vir aqui com um pouco mais de estrutura. Tá certo que eu acho que quando eu voltei, achou que ia ser lutador de sumô, né? Mas, enfim, cada um vem com uma pré-determinação dentro do processo. Mas a gente sabe, no fundo, todo mundo tem essa percepção do que é que eu estou fazendo aqui. Como é que isso funciona? Como é que esse trabalho todo acontece? Então, essa parte, ela é muito interessante. E aí, a gente vai passar para o próximo aqui, que dá para entender melhor. Aqui é que hoje originou o título da palestra. Porque aqui realmente ele tem a origem de toda a nossa história. É nessa formação, em cada camada dessa, que nós temos a informação do que é que acontece. É nessa formação que nós temos aqui os registros daquelas frustrações do passado, daquelas crianças que foram violentadas, daquelas filhas que tiveram problema com famílias desagregadas. Foi determinado momento dessa formação que gerou um trauma ou um pânico, e isso, ao construir, ao passar novamente por esse processo na formação dos nossos chakras, a gente vem trazendo isso aqui, e isso com certeza vem à tona. Ele vem à tona e faz a gente pensar novamente. Porque uma criança, quando nasce, ele vem fortalecendo e criando a sobrevivência. Ele é obrigatório a manter a vida, porque ele sai do líquido amniótico, né, e do cordão umbilical, e ele vem para a vida. Ele precisa chorar, ele precisa comer, ele precisa expelir os seus resultados, então ele precisa viver. Esse aqui está completamente ligado ao magnetismo da estrutura terrestre. Então esse corpo aqui é muito interessante. Depois, quando você começa a trabalhar, ele vai passando por cada camada. Ele vem formando aqui a questão das emoções, ele vem formando... Aí são os setênios. Cada ano que passa, ele vai passando por um processo na formação de todos os chakras. Mas aqui
ele começa a trabalhar esse chakra que tem a energia masculina, que tem a energia do guerreiro, que tem a energia da impregnação com a estrutura terrestre. É aqui que realmente começa a nossa bravura dentro de certas estruturas. Depois, com o tempo, a gente passa a ter outros tipos de problema com os vícios adquiridos. Mas vamos imaginar que uma criança, quando está aqui com seus 2, 3 anos, que ele está formando aqui o corpo 3, 4 anos aqui, ó. Vamos colocar aqui que está com 4 aninhos. E ele nasceu um irmãozinho. Como nasceu um irmãozinho, não é que faltou carinho para ele. Não é isso. Mas ele não entende que a escassez, que a falta do pai e da mãe, que apareceu mais um para dividir o que era só dele. Isso aqui, de certa maneira, não faltou nada, mas de certa maneira criou um registro aqui, ó, nessa camada. Criou um registro. Ah, muito bem. Aí, mas passou, como não era nada que viesse chamar atenção, formou uma fonte de energia. Também eles vão sendo minados dentro do processo onde a gente realmente trabalha. Então, esse é um assunto sério, gente. A origem de todos os nossos problemas é entender como é que funciona o eletromagnético na nossa história. Isso é sério, um assunto muito, muito interessante. E aqui, nós temos os animais que têm a mesma constituição, e também existe animais que são mais raivosos, uns que são inquietos, uns que trabalham o seu instinto com muito mais, como é que eu falo para você? Com muito mais força, com muito mais violência. Isso aqui também existe um desequilíbrio em todos os chakras dos animais, tá? Inclusive tem o 8º chakra aqui, ó. E nós temos 8 também, né? Tem mais um aí, mas a gente nem se comenta. Mas os animais têm o 8º chakra. E aí depois eu vou passar em seguida, eu vou mostrar para vocês uma experiência que eu tive com um animal que não podia ouvir fogos. Ficava louco, desesperado, escalava um canil com 2 metros, 3 metros de altura e corria para baixo da cama da gente quando fazia isso. Mas tem como resolver? Tem, a gente já vai falar. Bom, aqui tem mais um vídeo que é interessante a gente prestar bem atenção. Quem quiser ver esse filme inteiro, esse filme Lucy, ela 2014, é um filme muito interessante, eu recomendo para que todos possam observar o que é a capacidade mental, como ela funciona. É evidente que eu peguei só um pedacinho para poder ilustrar melhor e a gente buscar esse entendimento aqui, para ficar mais fácil para a gente visualizar. O aprendizado é sempre um processo doloroso. Engraçado, eu ficava tão preocupada com quem eu era e quem eu queria ser, e agora que tenho acesso às profundezas do meu cérebro, vejo tudo mais claro e percebo que o que faz de nós o que somos é primitivo. São só obstáculos. Isso faz sentido? É como essa dor que está sentindo. Ela impede que você compreenda. Tudo que você entende agora é dor. É só o que entende dor. Os humanos se consideram únicos, então basearam toda a sua teoria de existência em sua singularidade. É a sua unidade de medida, mas não é. Todos os sistemas sociais que criamos são apenas esboços. 1 mais 1 é igual a 2, é só o que aprendemos. Mas 1 mais 1 nunca foi igual a 2. Na verdade, não existem números nem letras. Codificamos nossa existência para reduzi-la ao tamanho do homem, para deixá-la compreensível. Criamos uma medida para podermos esquecer sua insondável escala. Mas se os humanos não são uma unidade de medida, e o mundo não é governado por leis matemáticas, o que governa tudo? Filme um carro correndo em uma estrada, acelere a velocidade da imagem infinitamente
e o carro desaparece. Então, que prova temos de sua existência? O tempo dá legitimidade à sua existência. O tempo é a única unidade real de medida. Ele é prova da existência da matéria. Sem o tempo, não existimos. Todo esse conhecimento, Lucy. Eu não sei se a humanidade está preparada para ele. Somos tão movidos pelo poder e pelo lucro. Diante da natureza humana, pode nos trazer apenas instabilidade e caos. A ignorância traz o caos, não o conhecimento. A ignorância traz o caos, não o conhecimento. Isso é mais um assunto, um ponto de interrogação que a gente precisa estar trazendo. Aqui é uma demonstração de como é que é a quantidade da vibração de cada pessoa e qual é a pontuação em hertz que a gente tem aqui. Então você imagina a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, o desejo, a raiva, o orgulho, 175 Hz para baixo a vibração, que é o que grande parte da humanidade está trabalhando sobre essas vibrações aqui, levando e desconsiderando tudo aquilo que é nos dado de graça, que é nos concedido com abundância, e o verdadeiro valor do processo é aquilo que o dinheiro não consegue comprar, e que você não depende da feira, você não depende do mercado, você não depende da tua faculdade, você não depende de nada disso, depende só da sua vibração e da sua correção, do seu orar e vigiar. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, mas não é com pessoas, é com os 97% de pensamento que você carrega 24 horas por dia, inclusive na hora que vai dormir. Então como é que fica para a gente mudar essa realidade? Como fica essa realidade? E aqui vocês percebam que a depressão está abaixo disso aqui. A depressão está abaixo disso. Aí a gente começa a fazer aquele questionamento, mas espera, o que é real nesse processo? Como é que eu vou fazer? Só pelo fato de eu reagir, de eu ter coragem para enfrentar, eu já estou aqui num patamar de 200, que já começo a sair um pouco fora da média, de 85% da humanidade. Tem um outro gráfico que a gente encerra aqui, que eu vou trazer daqui a pouco, que vai repetir sobre isso. Porque eu quero deixar bem frisado que a nossa tarefa não é comprar mais um carro ou deixar a herança para filho. A nossa tarefa é subir nessa escala. É nessa escala que é o verdadeiro compromisso de cada um de nós. Porque é isso aqui que nos conecta a essa imensidão que existe dentro do processo. É isso aqui que nos diferencia e nos dá a possibilidade do crescimento. São raras as pessoas que chegam nesse nível aqui, mas no amor tivemos muitos que já passaram por aqui e deixaram essa vibração. E o objetivo é realmente trabalhar sobre isso. Então como que nós vamos entender? Se você acelerar o processo, a gente está percebendo ali, você viu aquela imagem, e eu recomendo que vocês vejam esse filme, porque a Terra gira em 18 Hz. E a vibração e as ondas magnéticas, a gente precisa desacelerar, embora você fale que você precisa ampliar a sua vibração, mas a vibração é no curso de ondas, não é trabalhar nessa aceleração de ondas, é para que as nossas ondas tenham um processo muito mais criativo, muito mais perceptivo a esse processo energético. Então é uma coisa muito interessante. Deixa eu correr aqui, senão daqui a pouco não dá tempo. Bom, isso aqui até o Renatinho postou essa imagem e foi muito interessante. Aqui você vai poder entender como é que fica o teu eletromagnético mediante o processo, através da sua raiva, através da sua ira, através dessas vibrações aqui. Ó, você está vibrando aqui. Como é que você vai conseguir evoluir? O processo é esse.
Quando nós estamos vibrando no amor, na certeza, na coragem, a gente começa a acabar com os ressentimentos, com os ranços, viver mais no presente, porque você é projetado para um passado que não te pertence, você não está nele. Aí você começa a trabalhar isso. Bom, e como é que isso te resolve isso aí? Se eu fico 24 horas martelando o processo. A ciência, a estrutura, todos os best-sellers que já passaram por aqui, não teve ninguém que falou nada diferente. Amai a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então aí vai. Porque tá, você tem aqui na CELP um monte de livros, de biografias, e uma melhor que a outra. Mas nós estamos tão acelerados que não dá tempo para perceber como é que eu faço para mudar isso. E aí eu trouxe aqui para vocês ia ser um outro gráfico. Essas são as energias telúricas, as energias que vêm do Sol, da estrutura da Terra. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós vamos falar de uma das técnicas que a gente consegue ajustar aquele eletromagnético através da radiestesia. Uma das. Aí você tem tantas outras possibilidades, que é o ganho de consciência. Como disse o Evangelho de hoje, o ganho de consciência. A reforma que você precisa fazer diariamente. Mas não é uma coisa para a empresa ver, não. Porque essa é difícil de fazer, porque você não precisa provar para ninguém. É você com você mesmo. E o ser humano aceita com mais facilidade uma enfermidade do que a certeza de uma profunda mudança. Porque às vezes você num leito de hospital, se tiver dinheiro, você paga até gente para chorar e para rezar para você. Agora, eu vou enfrentar onde eu sei. Quer saber quem eu sou? Eu pergunto para a Adélia, que convive comigo há 35 anos. Posso apresentar para vocês que eu sou um cara bacana, mas eu tenho muitos defeitos. E os meus defeitos é que eu comecei a utilizar e ver que se eu não correr atrás, não é ela que vai fazer por mim, não são os meus filhos, os meus pais, porque o dia que eu voltar e passar pela roleta lá, eu vou passar sozinho. Ninguém vai fazer isso por mim. E aqui tem mais um videozinho. A metafísica e a espiritualidade sempre afirmaram que tudo no universo está conectado através de um campo de energia e nós humanos não somos indivíduos únicos observando o universo pelo lado de fora. Como resultado dessa conectividade, a metafísica antiga também afirma que os pensamentos e as intenções humanas podem viajar através desse campo de energia e têm o poder de influenciar a realidade. Por falta de provas empíricas suficientes, a física moderna evoluiu na rejeição completa de toda e qualquer reivindicação metafísica antiga da conectividade universal e do poder da consciência humana. Nos últimos anos, no entanto, a mecânica quântica, a neurociência e a biologia estão provando que a metafísica antiga pode ter estado certa o tempo todo e que tudo ao nosso redor está realmente conectado. Em outras palavras, a mente humana pode ter mais poder de influenciar a realidade do que entendemos completamente. A física quântica agora está explicando cientificamente o poder cósmico do pensamento, pois ela é o resultado da nossa curiosidade sobre o universo e o nosso desejo de entender como ele funciona em um nível mais profundo. O que a física quântica está descobrindo é que as percepções e as crenças sobre o mundo realmente alteram a realidade para se adequar a essa perspectiva. Os cientistas quânticos observaram que a luz é a força que mantém todas as partículas, os átomos e as moléculas dos quantas juntas e que todas as formas de matéria são feitas de luz solidificada. Esta luz comporta-se tanto como uma onda como uma partícula, e no nível subatômico, os átomos não são sólidos, a matéria aparece como uma onda de probabilidade, o universo não é fixo, mas sim redemoinhos móveis de energia, onde os eventos são controláveis e mutáveis. Se a realidade é uma expressão da mesma energia subjacente, quer dizer, da função de onda, então podemos compreender que somos simplesmente uma manifestação disso. E se o nível quântico da realidade existe, ele deve desempenhar algum papel em dar origem à nossa realidade macrocotidiana.
A teoria quântica ortodoxa propõe que, se você observar um elétron em um local e subsequentemente em outro local, não é possível assumir que o elétron viajou em um caminho entre os dois locais. Em 1952, o físico David Bohm introduziu o conceito do potencial quântico como um novo tipo de força dentro da física. Ele acreditava que, embora não tenha sido observado, deveria haver um caminho percorrido por um elétron entre os dois locais. Bohm procurou usar a atividade da informação como uma maneira de explicar a natureza real dos processos quânticos e, em particular, a maneira pela qual um único resultado físico emerge de uma multiplicidade de possibilidades. Ele visualizou o potencial quântico como uma forma de informação ativa que age sobre a energia bruta para dar forma a ela. Se considerarmos o conceito da informação ativa de Bohm como agindo sobre a energia para produzir efeitos e aceitar que pelo menos parte dessa informação possa vir do observador, parece mais do que plausível que essa informação ativa possa estar relacionada a um ponto de interface entre o nosso mundo objetivo e o mundo quântico. Se a soma total do potencial quântico for um conjunto relativamente pequeno de informações relacionadas principalmente ao experimento e à consciência do experimentador, então os efeitos do observador serão realmente muito grandes. Uma variedade de experimentos puderam demonstrar que a consciência de um indivíduo pode afetar o nível macro da realidade. Em um estudo realizado pela Universidade de Princeton, uma pequena significância estatística de pessoas puderam afetar a produção de geradores de números aleatórios com os seus pensamentos. Na teoria quântica de campos, o estado de vácuo é o estado quântico com a energia mais baixa possível, ele não contém partículas físicas e é a energia do estado fundamental. Isso também é chamado de energia de ponto zero, porém, a mecânica quântica diz que, mesmo em seu estado fundamental, todos os sistemas ainda mantêm flutuações e têm uma energia de ponto zero associada como uma consequência de sua natureza ondulatória. Isso parece implicar que um estado de vácuo não está vazio de todo, mas contém a energia do estado fundamental de todos os campos no espaço. O estado de vácuo contém, de acordo com a mecânica quântica, ondas eletromagnéticas fugazes e partículas virtuais que surgem e desaparecem por um capricho. As teorias e as pesquisas científicas nessa área específica da física quântica estabelecem o trabalho básico para tentar explicar como as ondas mentais, ou seja, as ondas cerebrais, iniciam as transações no natural, em outras palavras, como os nossos pensamentos se misturam com todo o resto e fazem com que a matéria se manifeste em nossas vidas. Se os pensamentos são iguais à energia e a energia é igual à matéria, então os pensamentos se tornam matéria. Observe os seus pensamentos, pois eles se manifestarão em sua vida natural através da energia de ponto zero, pois a consciência do observador, ocorrendo no processo zero, leva a limites iniciais que aglutinam um conjunto de escolhas possíveis e que são finalmente selecionadas pelo colapso da função de onda, e no total vemos a ação de um agente inteligente produzindo um efeito. Dê uma olhada ao seu redor e pense em tudo que você vê, tudo, desde a cadeira onde você está sentado até as luzes acima de você, foi criado pela primeira vez na mente de um indivíduo. Isso significa que literalmente qualquer coisa que a sua mente possa conceber e, mais importante, acreditar, ela pode criar. O nível quântico pode ser visto como uma camada limite entre os horizontes dos eventos não manifestos e a macro-realidade manifesta. Pontos de interface podem ser realizados através do inconsciente e tornados efetivos através da visualização, da emoção e do pensamento. É possível que tal fórmula, quando bem sucedida, possa facilitar uma troca de informações entre essas camadas da realidade e tenha a sua comunicação priorizada pela ponte de ligação entre os níveis macro-local da realidade e o nível quântico,
ao entrar no campo da informação ativa postulada por David Bohm. A ciência do século XXI finalmente prova o que as filosofias orientais sempre souberam, que o potencial pleno de um indivíduo só pode ser realizado quando há uma harmonia completa entre a alma e o corpo. O biólogo Bruce Lipton afirma que a atividade genética muda diariamente, onde as nossas percepções e as nossas crenças selecionam os nossos genes e, portanto, moldam o nosso comportamento. Em outras palavras, as nossas respostas ao meio ambiente são controladas pelas nossas percepções, que por sua vez são baseadas em nossas crenças como o mundo deveria ser. Quando pensamos em um nível consciente ou subconsciente, mudanças físicas estão acontecendo, onde cargas elétricas estão disparando através dos nossos neurônios e impactando as células e os tecidos dos nossos corpos. Novas pesquisas sobre a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar a si mesmo, agora sugerem que podemos reposicionar o cérebro através da prática da visualização para formar novos hábitos e melhorar o seu desempenho radicalmente. Seu hipotálamo é o gerente do seu cérebro e o centro emocional do seu corpo. Ele é o controlador mestre de todos os seus hormônios, de seu sistema imunológico e da sua química cerebral. Todos os sinais do seu corpo passam pelo tálamo até o córtex cerebral e, da mesma forma, todos os seus pensamentos passam pelo tálamo antes de afetar outras partes do seu corpo. Seus pensamentos causaram mudanças físicas nas vias neuronais dentro do hipotálamo e outros aspectos do cérebro, e isso leva a ciclos de pensamentos e padrões habituais de pensamento. Por exemplo, a descoberta da presença de neurônios espelho no cérebro humano demonstram que a mente pode ter muito mais poder de influenciar o corpo do que se imaginava antes. Neurônios espelhados são um subconjunto dos nossos neurônios de comando motor. Os neurônios de comando motor nos permitem realizar funções corporais envolvendo movimento, como, por exemplo, levantar a mão. Os neurônios espelho disparam mesmo quando olhamos para outra pessoa realizando uma função de movimento. Isso demonstra que a visualização intensa e repetida por meio do uso de neurônios espelho cria novos caminhos neurais que ajudam na execução do desempenho em um nível mais alto. Em outras palavras, a visualização intensa, que nada mais é do que o pensamento focado ou a imaginação condensada, treina o cérebro a atuar em níveis mais elevados. Seu cérebro tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O pensamento do hemisfério esquerdo é lógico, prático e matemático, enquanto o pensamento do hemisfério direito é intuitivo, abstrato, focado no cenário geral e criativo. Numerosos estudos puderam demonstrar que os maiores pensadores, inventores, artistas e cientistas do mundo usam os 2 hemisférios cerebrais juntos em uníssono. A meditação tem sido cientificamente comprovada com a capacidade de sincronizar o cérebro esquerdo e direito, permitindo mudanças extremamente benéficas no pensamento, na comunicação, na química neural e no poder do processamento intelectual. Tudo o que existe em todo o cosmos, quando dividido e analisado em sua forma mais pura e básica, é meramente uma frequência vibratória de energia que se une às energias do universo na mesma frequência harmoniosa para formar o que percebemos como realidade. À medida que as partículas subatômicas se formam, elas atraem partículas adicionais que se harmonizam com seu padrão vibracional, que se transmuta do campo quântico e se tornam as coisas físicas que podem ser vistas e observadas no mundo da física newtoniana. Tudo em todo o cosmos nada mais é do que uma enorme bola vibrante de energia infinita interconectada que tem a capacidade de se comunicar infinitamente sem as limitações do espaço e do tempo. O cientista americano Clive Baxter validou esse conceito pegando uma amostra de DNA da boca de um homem e manipulando as suas emoções através de várias produções visuais em um monitor enquanto observava o DNA com equipamentos sofisticados.
Baxter pôde descobrir que o DNA respondeu e reagiu imediatamente às emoções do homem de quem foi retirado, sem qualquer considerações do espaço e do tempo. Baxter mais tarde realizou o mesmo experimento a centenas de quilômetros de distância e o resultado foi o mesmo. Assim, como as partículas subatômicas assumem qualquer forma que o cientista que as estuda espera que elas tomem com base em seus pensamentos, os eventos, as condições e as circunstâncias que compõem a sua realidade tomam forma conforme você espera e acredita que eles serão. Seus pensamentos, suas crenças e as suas percepções a respeito de todo e qualquer evento, condição ou circunstância determinam como a sua experiência de vida se desdobrará no mundo físico. O campo quântico é uma realidade multidimensional que existe além dos nossos sentidos, além do tempo e do espaço e além dos nossos corpos. Para poder criar e combinar as probabilidades, devemos estar no presente e desviar os nossos pensamentos do nosso ambiente externo e devemos nos deslocar para o mundo da imaginação. A nova ciência abre o caminho para que criemos mudanças significativas em nossas vidas. Quando mudamos os nossos pensamentos com base em novas percepções, mudamos as nossas ações e assim nós mudamos a nossa realidade. Toda vez que pensamos, estamos emitindo uma unidade eletromagnética única indo para o éter, para o universo. Os pensamentos são ondas cósmicas no mar universal de energia em que vivemos, que vão além do tempo e do espaço. A física quântica, uma vez entendida, pode abrir os olhos para um mundo invisível que poucos conhecem. Uma vez que estejamos cientes, estaremos habilitados e talvez empoderados para ver a importância de alinhar conscientemente os nossos pensamentos, emoções e intenções com os nossos desejos sinceros, tornando o termo céu na terra mais do que apenas um bom pensamento ou uma nova ideia. Mas isso fica a dica, porque é importante você buscar esse entendimento. É importante você buscar todas essas causas da nossa história, porque não está fora de nenhum de nós o resultado para poder mudar os nossos dias. Hoje é um dia extremamente importante. E aqui eu estou falando de uma das técnicas, que é a da radiestesia. Você, desde 1892, a radiestesia é a sensibilidade à radiação. E a radiônica, que é o que eu vou mostrar para você agora, é um processo que, através de muitos estudos, que era uma mesa muito grande, conseguiu fazer para um processo menor, para poder fazer só o alinhamento do eletromagnético. Então você veja que no Peru, em 9.000 anos antes de Cristo, já teve inscrições em rocha e tal a respeito desse processo. Aqui aí como é que a gente faz para resolver essas paradas? Isso aqui é uma mesa radiônica. Então, um pêndulo e tantas outras técnicas que nós temos para poder ajustar isso. Tem uma coisa interessante, quando você coloca o testemunho aqui, ou o dedo da pessoa, e aqui você alinha ele no seu norte magnético, porque através do pêndulo você consegue saber o posicionamento, inclusive dá para fazer isso em pé. Você consegue saber aonde você está posicionado no teu norte magnético nesse momento em relação ao universo. Então isso é uma coisa extremamente fácil de resolver. Aqui você pode trazer, por exemplo, um fio de cabelo. Os animais, quando eu estava contando a história daquele animal, eu fiz um teste com ele, peguei o pelo, coloquei aqui e fui perceber, lógico que ele não tem os problemas externos que a gente está falando aqui, mas ele tem chakras, ele tem o triângulo prânico, ele tem os sistemas, ele tem as glândulas, ele tem chama aqui o físico, tem também o corpo astral em outra dimensão. O problema é que quando ele está com os 7 chakras desalinhados,
esses animais tendem a ficar perto da loucura. E a maioria das pessoas nem sabe disso. Se hoje as clínicas veterinárias pegassem o pelo desses animais e fizessem o equilíbrio do eletromagnético do animal, muitos animais mudavam inclusive o comportamento. E esse teste eu fiz com uma dessas cachorras que voava a cerca porque desesperadamente por causa de fogos, que muita gente sabe disso. Que esses animais também captam a radiação e o local aonde eles ficam, a energia da própria família. Às vezes a família já está virada um bagaço. E os animais têm essa sensibilidade e acabam pegando. O gato, por exemplo, não liga, ele procura onde você vê gato costuma dormir, geralmente é onde tem energia telúrica. E tem gente que amarra um cachorro num veio dessa energia telúrica, que é onde tem onde tem água, onde tem essa comunicação com o universo, que é a energia que vem da Terra, energia densa. Se você deixar um cachorro amarrado num lugar desse, ele adoece. Às vezes tem cachorro que urva a noite inteira, o canil é feito no lugar errado. Tem gente que acorda cansado, levanta de manhã, não sabe o que aconteceu, está dormindo em cima de uma área dessa. Gente, isso não é crendice, isso é ciência, pura e simplesmente. Quando você eleva esse eletromagnético, e por isso que eu agradeço demais a oportunidade de ter vindo aqui, e foi daqui que eu comecei a buscar esse entendimento, porque rapaz, pensa numa porção de coisa que eu não entendi. Não entendo algumas até hoje, mas eu já sei que não adianta eu buscar fora de mim o resultado de absolutamente nada. Nada. Nem a cura das minhas artroses, que um dia eu obtive, porque em algum momento passou por um processo de impotência, num processo de frustração, e aquelas coisas que nós construímos lá atrás, que eu mostrei para você dos nossos chakras, desenvolveu e veio, minou e chegou no corpo físico. Então eu tenho dificuldade hoje para entender que eu preciso comer menos, que eu preciso diminuir peso. Eu sei de tudo isso. E aí? Adianta saber? Então, quando a gente busca estar nesse contato com o eletromagnético, a gente vai começando a se ajustar. Você pega o seu rádio e põe simplesmente na sintonia. O passe vai ser uma maravilha. O remédio que você toma vai ser uma maravilha. Pode jogar todos os antidepressivos no lixo. Posso falar isso com toda a propriedade. Porque o antidepressivo só mascara o resultado. Porque você não foi buscar o que é a causa desse problema. Porque aqui tem uma coisa interessante. Aqui não dá para vocês ver, mas isso aqui é energia telúrica. Esse escargot, quando você pega esse pêndulo e vai perguntando se a pessoa X está em equilíbrio, esse pêndulo começa, e se tiver equilíbrio, ele vai fazer esse movimento. E se ele estiver em desequilíbrio, ele vai fazer esse movimento, ele vem até aqui, ele não passa para cá. É para ver como é que isso é um troço interessante. Ele não passa. Então ele pode dar um posicionamento aqui, aí o que você faz? Isso aqui é fixo, essa parte aqui é móvel. Se ele está dando um desequilíbrio, que ele vem aqui, ele vai cortar aqui, nesse sentido. Ele vai estar dizendo que você tem um desequilíbrio de energia telúrica nessa posição. Você pega esse escargot e joga para o outro lado. É como se pegasse a folha e dobrasse ela, então ela vai dar no mesmo ponto. O que isso significa? Você está jogando, ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra. É isso que a gente tem que fazer todo santo dia. Ajusta, harmoniza e equilibra. Porque muita gente toma remédio e não resolve. Porque o problema não está no corpo físico. Ainda está naquela camada que nós estávamos mostrando ali, está no duplo etérico. Está fora. Só que o duplo etérico tem todos os órgãos que a gente tem internamente. Ele também tem. E dependendo do teu grau de preocupação ou de estresse, ou qualquer que seja a razão, ele consegue atravessar essa parte e vai minando. Então aqui nós temos energia telúrica, aqui tem energia de forma, energia de pessoa. Aqui, seres fora do físico, certo? É a única hora que essa estrutura fala de alguma coisa que não seja do eletromagnético,
que é também eletromagnético, mas está fora do físico, que pode ser uma influência, inclusive, de antepassado, uma influência de alguém que não esteja no processo. Mas o que você faz com isso? Você não entra no mérito da questão aqui, você simplesmente, se o teu desequilíbrio está dando aqui, você vai colocar, ajusta, harmoniza e equilíbrio. O que vai acontecer com a pessoa? Sai da sintonia da influência que está recebendo. Sai fora. Aqui você tem influência de pessoas, de relacionamento. De pessoas e de relacionamento. Então, quem é que trabalha aí? Às vezes as pessoas trabalham numa empresa, tem 200 pessoas ali dentro. Quem é representante comercial, toca com quantas pessoas durante o dia, com magnetismo diferente, com energias diferentes. Se você está completamente aberto, você vai e joga os teus problemas, aquilo vira um emaranhado, igual a gente mostrou ali. Fica completamente fica obsediado dentro do processo. Agora, é evidente que tem muita gente que faz inveja para qualquer obsessor. Tão negativo, tão peçonhento que é. Quem que vai querer culpar? Ainda vai falar, não, estou com imposto. Imposto não é coisa putada mesmo. Você entendeu? Aqui, você entra para fazer o equilíbrio interno. Rapaz, essa aqui é uma parada. Quando você vai fazer essa harmonização, e se ele deu que você está com um desequilíbrio interno, você vem forma de pensamento. Aqui você tem programa de vida, realização. Aqui você tem medos e insegurança. Aqui você tem culpa. E aí você vem. Aqui você tem influência de outras vidas passadas. É o único ponto, de novo, que dentro do interno que você está trazendo influência de outras vidas. Então você põe novamente o processo e vai, ajusta, harmoniza e cria. Nesse campo dos chakras, é interessante porque a pessoa nem precisa estar presente, mas ela pode mandar o testemunho dela, ou com a caligrafia dela, ou com a fotografia dela, ou com o cabelo dela. Ele vai responder se você energeticamente está ou não presente aqui. E aqui você vai fazer o equilíbrio de todos os chakras. Tem pessoas que não passam uma casinha dessa aqui de desequilíbrio e chega aqui e está com os 7 chakras alinhados. Pergunto para você, existe alguma coisa na vida que vai dar certo? Não tem forma. Aí você vai vibrar naquela camada da raiva, do ódio, você fica baixa densidade. Porque esse eletromagnético é uma coisa tão simples. Gente, eu estou com 5 casos de UTI. 5 casos de UTI. Cara, eu tenho que vai para o vinagre mesmo. Vamos rezar aqui, vamos por aqui, dá um nome aí e a gente vê o que faz. Uma foi minha sobrinha semana passada. Ela tem diabetes tipo 1 e eu falei assim, o que eu posso fazer? A gente reza. Mas manda aí o nome e a data de nascimento. Ela estava com o eletromagnético completamente fora e aqui você começa a trabalhar o sistema cardíaco, todos os sistemas do corpo. Porque não dá para pôr todos, mas aqui tem uma folha de apoio, onde você trabalha os pequenos chakras, da mão, do pé direito, do ovário, do pescoço. Quando você chega em órgãos, você tem o olho direito, o olho esquerdo, o ovário direito, o pênis, enfim, tudo. Aqui é um diagnóstico completo. E o que é interessante, gente, isso aqui não é crendice, não é estrutura. Vocês podem fazer isso. Eu recomendo que vocês estudem essa matéria para ajudar aqui na selva, para ajudar o mundo, para ajudar o universo, porque quando você tem essa consciência, você não vai entrar em armadilha, porque são muitas as armadilhas que a gente tem para poder resolver. Aí aqui, por finalizar, você tem, depois de passar pelos olhos, espiritual, aí você tem mental, emocional, mental, o etérico e o corpo físico. Você vem harmonizando o quaternário inferior, que a gente mostrou no início. Ajusta, harmoniza e equilibra. E isso é uma coisa que todos nós deveríamos aprender, porque está à disposição de todos. É evidente que o pêndulo, a sensibilidade vai acontecer com o mental. Por isso que a gente não deve perguntar nada. Por isso que a simplicidade, por isso que quanto mais alfa você estiver, quanto mais preparado você estiver, quanto mais equilibrado você estiver, muito mais você vai servir a quem realmente está no desespero e não sabe o que procurar. Entendeu? Esse é um processo
simples, à disposição de todos. Tem curso pela internet, tem curso, lógico, tem algum charlatão aí na parada também querendo tirar proveito da situação. Mas tem muita coisa séria. Você sabe por que tem coisa séria? Porque nós não temos mais tempo para balela, gente. Vamos acordar. Isso tudo está disponível para todo mundo, mecânica quântica, está todo mundo acelerado. Você pega aí, tem 30 cursos ao mesmo tempo, que nós não temos mais tempo. O mundo passou de um processo para o outro. E aí, eu quero só reforçar isso aqui. O tempo está acabando. 15% dos que vibram acima de 200 são responsáveis pelo equilíbrio de 85% dos demais no planeta Terra. Tem noção do que é isso? 15% da população vibra acima de 200. Imagina se a gente chegasse pelo menos à razão. Lógico que tem todos os outros itens aqui que eu não quis trazer porque é muita coisa, olha só. Só isso aqui é trabalho para 2, 3 dias, uma semana, é para a vida toda. Tá bom? Então, gente, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, Ruth. E obrigado aos nossos mentores. E que se pelo menos vocês tiverem chegado ao ponto de um ponto de interrogação nessa noite, eu acredito que atingimos o objetivo. Porque isso é um assunto que não vai encontrar na feira. Você vai nem na faculdade. Está dentro de cada um de vocês. Hermeticamente fechado, dentro daqueles caprichos que às vezes você acha que é intocável e não é. Quanto mais você se despojar, quanto mais você entregar para o universo, quanto mais desprendido você for, muito mais você terá, muito mais bênção acontecerá na sua vida, porque o teu eletromagnético estará à disposição dos animais, das pessoas, da tolerância, do amor, do carinho e da fraternidade, para que a gente viva a realidade de uma grande família. Apenas isso. Não custa nada. Só fazer. Obrigado.